Então, sobre o que está sendo feito no CPQD, particularmente em termos de Software Defined Converged Network, que é uma coisa muito importante nesse momento, vai nos falar o Leonardo, que é responsável por essa área de desenvolvimento de novas tecnologias aí para a internet do futuro, lá no CPQD. Então, Leonardo, bem-vindo, prazer tê-lo aqui. E, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado, professor Lopes. Eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade dada a mim e ao CPQD de expor nosso trabalho junto a um fórum tão expressivo e tão importante de comunidade acadêmica e científica do Brasil. Como o professor comentou, eu sou responsável pela área de desenvolvimento de produtos de software de missão crítica para controle de redes no CPQD. Tenho um trabalho muito junto ao professor Marcos Salvador, que vários daqui devem conhecer. Ele é responsável mais pela área prospectiva, por definições e pesquisas em novas tecnologias de rede. E quando isso começa a se encaminhar para a indústria, as nossas áreas acabam trabalhando em conjunto para viabilizar isso. Esse aqui é um breve roteiro. Acho que o grande objetivo da apresentação é expor para vocês e debater a respeito da estratégia de abordagem, da abordagem junto ao mercado que o CPQD pretende cursar nos próximos anos, em parceria com a indústria brasileira, com alguns parceiros, como o professor já citou, a Pagtec é uma delas, Trópico é uma delas, WXBR, Datacom vem fazendo um trabalho conosco, né, uma aproximação bastante forte, mais rumo, inclusive, à linha de SDN. Em relação ao CPQD, CPQD é uma fundação sem fins lucrativos, né, fundada na década de 70, ainda como centro de pesquisa da Telebrás, e com a privatização se tornou uma fundação. Qual que é a grande missão do CPQD? É fazer com que o que nós chamamos de ciclo de inovação gire, né? Então, tentar aproximar os avanços acadêmicos, os avanços de pesquisa ao mercado por meio de desenvolvimento de produtos que depois disso são transferidos à indústria propriamente dita. Interessante, mas qual que é a história do CPQD com o SDN, então? Especificamente com o SDN, o CPQD começou a trabalhar há cerca de 3 anos, inclusive com colaboração do professor Christian, que está aqui hoje docente da Unicamp, no desenvolvimento de algumas tecnologias bastante conhecidas, como é o caso do Routeflow, algumas suítes baseadas em software já aderentes ao modelo OpenFlow, tem desenvolvido drivers OpenFlow para o ONF, tem participado de uma forma bastante ativa a órgãos, não diria de regulamentação, mas órgãos que concentram as iniciativas de desenvolvimento em SDN. Nessa linha, nesse momento, a gente inicia o desenvolvimento dos produtos propriamente ditos. Então, é uma transição bastante interessante, na qual a gente sai do desenvolvimento de prospecções e começa a trazer requisitos funcionais e não funcionais para o que vai estar presente nas redes das operadoras, dos data centers e assim por diante dentro de alguns anos. Antes de mais nada, antes de falar da nossa visão em relação ao SDN, eu gostaria de comentar algumas coisas em relação ao que a gente vê do mercado. Né? A maior parte, com certeza, já itens conhecidos. Né? O que a gente vai fazer é construir uma linha de raciocínio mesmo. O que motivou o SDN? Acho que várias coisas motivaram o SDN. Né? E talvez um dos grandes diferenciais em relação a outras rupturas tecnológicas diz respeito à redução de custo que isso traz aos prestadores de serviço. A SDN conseguiu consolidar iniciativas de avanço tecnológico, conseguiu consolidar interesse dos service providers propriamente dito, e conseguiu consolidar para redução de custo, CAPEX e OPEX, conseguiu trazer a dinâmica que era necessária para ofertar serviços de maior valor agregado e sem uma complexidade tão alta. Talvez os maiores drivers daí sejam Cloud Computing, né, que trouxe diretamente necessidades que não eram atendidas sem o conceito de SDN, né, não fazendo menção ao OpenFlow propriamente dita, não é esse o conceito, mas sem o conceito de SDN. A demanda
extraordinária por banda larga, né, que vem crescendo de uma forma exponencial e deve se estender ao que as consultorias de mercado trazem pelos próximos anos. E por último, mas talvez realmente o mais importante, é a redução de custo que isso está tendo que passar, pela qual está tendo que passar. Né, o fato das operadoras estarem vendendo mais banda larga não faz com que elas possam cobrar mais por isso, muito pelo contrário. Se a gente for analisar o movimento de cloud computing, a gente vê alguns dados que consolidam isso, né, e assim, talvez a demanda de cloud não seja nem tanto pelo tráfego entre os data centers, mas sim pelo dinamismo que existe lá. Né. Realmente é fato que a infraestrutura de redes não evoluiu com tanto dinamismo, tal qual virtualização de sistemas, virtualização de processadores e de storage. Isso trouxe um conjunto de demandas que tinha que ser atendida. Quando nós pensamos no consumo de banda, essas são as prospecções. Né? Eu acho que a gente não precisa se ater aos números, talvez não sejam tão precisos já, mas é muito importante ver que mobile computing está contribuindo muito para isso, demanda por vídeos está contribuindo de forma muito expressiva para isso, e que realmente é um caminho sem volta, um caminho que já foi tomado. Né? É isso que está começando a trazer receita direta para os prestadores de serviço. Qual a chave disso, então? Talvez um dos grandes pontos a serem analisados, isso vem inclusive de alguns comentários do Axel Klauber, da Deutsche Telekom, que, puxa, como se controlar os custos de uma operadora? As operadoras há um certo tempo já conseguiram, de uma forma mais eficaz ou menos eficaz, controlar os custos de CAPEX para a evolução de infraestrutura. Mas o OPEX ainda representa uma fonte de investimentos muito forte. Um crescimento desses praticamente inviabiliza o uso das operadoras, o uso das redes tal qual ela é hoje. Outra coisa que é interessante é que o investimento constante e que acontece hoje em evolução de infraestruturas faz com que qualquer redução de custo operacional que se consiga trazer para a rede também diminua a quantidade de equipamentos adquiridos. Essa talvez seja a grande diferença do que acontece quando nós comparamos com o investimento em rede NGN hoje, por exemplo. Né, a demanda está crescendo muito. Essa é a curva sobre a qual nós comentamos. Né, a grande preocupação aqui diz respeito a crescimento de demanda, mas redução do que se paga por isso, e as contas continuam tendo que ser pagas. Né, então aí surge um movimento tecnológico para viabilizar. Num cenário no qual a maior parte das funções, e as funções de maior complexidade ainda são embarcadas, né, particularmente isso é viável, isso faz com que a rede funcione, mas isso tem seu custo associado. Não acho particularmente que o maior problema está relacionado ao fato das funções de rede estarem presentes em appliances, não é isso. A complexidade da topologia das redes faz com que, muitas vezes, um appliance que está disponível não possa ser usado por um dado cliente, simplesmente porque é tão difícil configurar a rede para viabilizar que o tráfego daquele cliente passe por aquele equipamento, que ele passa a não ser oferecido. Outros pontos bastante importantes é que o time to market de novas ofertas é muito lenta, e isso faz com que a taxa de aproveitamento das redes, né, nós tivemos a oportunidade de ver a evolução das redes, inclusive expostas em congressos, e como isso é muito agressivo, mas ao mesmo tempo, se a gente analisa o backbone de uma operadora, é muito comum encontrarmos redes que ainda estão dimensionadas para trafegar em 60% da carga possível. Então, existe muito dinheiro enterrado, esse é o ponto. Perdão. Onde entra a visão CPQD, então? A gente vai falar um pouco de 3 grandes movimentos, ou de 3 grandes rupturas, de Cloud Computing, de NFV e de SDN. Qual o objetivo de cada uma dessas linhas? Elas têm, apesar de serem conceitos que, num primeiro instante, foram atacados de maneira distinta, elas têm o mesmo objetivo,
evoluir infraestrutura e trazer otimização dos recursos já implantados. E o que é bastante interessante é que, se a gente for analisar o histórico disso, Cloud Computing a computação em nuvem foi um dos maiores motivadores para a existência ou para o surgimento do movimento de SDN. Conforme o movimento de SDN foi se fortalecendo e trazendo visibilidade de ganhos, surge a tendência do NFV, né, na qual, movida inclusive por órgãos distintos que trabalham com bastante colaboração, mas na qual alguns elementos de rede de alto custo começam a ser virtualizados. E o que é mais interessante é que isso faz com que a roda volte para Cloud Computing. Uma vez que eu tenha uma infraestrutura em NFV bem estabelecida, eu preciso de uma estrutura de cloud rica o suficiente para trazer elasticidade para essa infraestrutura, senão isso não acontece. A nossa visão em relação a isso é que esses três movimentos têm que ser tratados de maneira conjunta. Elas têm que trazer o resultado final para a operadora, para os prestadores de serviço, para data centers, para empresas, que é fazer com que o quê? Fazer com que esses três caminhos juntos tragam o dinamismo necessário para garantir que toda a infraestrutura é usada em momentos de pico e reduzir o investimento necessário para atender a demanda. Uma abordagem que para a gente é muito importante, a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, é a análise multicamada. Parte das iniciativas, né, dos últimos anos são muito voltadas para endereçamento Layer 3. Né, então, como eu aplico um conceito de uma rede inteligente para rotear pacotes. É muito interessante ver como esse movimento já começa a se expandir para outras camadas de rede. Então, hoje existe o conceito de SDN ótico, não voltado para OpenFlow, mas voltado para protocolos de configuração, talvez OpenFlow Config, talvez NetConf, talvez outras vertentes, mas poucas são as iniciativas que analisam a rede como um todo e que pensam que não adianta você otimizar uma camada. O que tem que ser feito, o que traz valor agregado, é a otimização de toda a cadeia de consumo de banda. Então, da onde vem a demanda? Aonde é possível identificar qual o tipo de serviço que está sendo trigado? Inevitavelmente, camada 3, camada 4. Aonde talvez seja possível trazer uma otimização real de infraestrutura física? Camada 1, camada ótica. Então, por que não tratar tudo isso junto? É nesse conceito que a gente apresenta a visão de SDCN, né, um conceito voltado a SDN para redes convergentes, na qual, por momentos históricos, no início desse movimento, o CPQD via isso como sendo, puxa, o uso da mesma infraestrutura de software, o uso das mesmas técnicas para otimizar todas as camadas de rede. E agora a gente já dá um passo à frente e pensa, puxa, por que não otimizar toda a rede? Pensando no cascateamento de necessidades e de problemas que uma camada traz à outra. Essa abordagem que a gente chama de multilayer, né, uma abordagem também já extrapolada por vendors internacionais, e tende a trazer, por relatos bastante precisos, tende a trazer uma otimização muito maior. Ao mesmo tempo, a SDCN consolida ou concentra conceitos de SDN, então sim, trazer uma camada de abstração, viabilizar o uso de inteligência centralizada para a otimização da rede como um todo, concentra conceitos de NFV, então sim, permitir que serviços que até então somente eram previstos ou só eram passíveis de aplicação por meio de appliances específicos, por que não estarem virtualizados em máquinas virtuais dentro de um data center, ou dentro de N data centers, com toda a elasticidade que isso traz. E também traz, claro, para viabilizar isso o conceito de cloud. Né? Nessa linha, como se vê a rede? Né? A rede deixa de ser vista como um conjunto de par metálico ou de fibras passando e passa a ser vista como uma infraestrutura necessária para prover serviços de uma operadora, de um carrier grade, para um consumidor final. O mapeamento deixa de ser feito em relação a necessariamente qual é a maior banda de um link e qual é a menor banda de um link, mas sim qual serviço traz uma rentabilidade maior para a operadora, qual perfil de clientes tem uma atratividade maior para ela e como isso pode ser dimensionado, distribuído de modo que a infraestrutura seja usada da melhor forma e traga os melhores resultados para quem paga mais por isso. Né?
levando em consideração criticidade de aplicações, levando em consideração retorno direto em cima de investimento. A gente costuma brincar com uma aplicação muito simples disso, mas, puxa, se a demanda por vídeo é tão grande, existem soluções para mitigar esse problema. Existem soluções de data caching presentes no núcleo das maiores operadoras já. Como isso é regrado? O data caching ele é igual para todo mundo? Por que eu não posso ter soluções distintas de caching espalhadas numa rede e garantir que novos nós ou novos cachings são criados conforme a demanda por um dado vídeo aumenta? E mais do que isso, eu aplico uma compressão no vídeo para os clientes que têm um plano menos prioritário. Isso é bastante interessante, mas como eu regro a rede para isso? Como eu consigo criar circuitos que me levam os clientes de planos mais interessantes para um vídeo de mais alta qualidade e clientes que eventualmente têm uma taxa garantida menor para vídeos comprimidos. E mais do que isso até, como que eu consigo garantir de forma dinâmica que quando a minha banda não está sendo ocupada, eu ofereço sim o serviço de maior qualidade para todo mundo, porque a banda está disponível, o investimento já foi feito. A ideia do dinamismo aqui é conseguir garantir que a todo momento, todo o investimento esteja sendo utilizado. A gente vai passar para uma visão muito simplista, de macroblocos, trazendo mostrando como o CPQD vê isso em relação a produtos. Caímos para as camadas básicas do movimento SDN, a segregação das 3 camadas, no data plan, na qual elementos de cada vez mais robustos, com complexidade ou funções complexas menor, mas capazes de prover uma programabilidade maior para uma camada de controle. Aqui nós atuamos diretamente com os parceiros também Padtech, também Datacom, também WX. A importância daqui é realmente alto desempenho para tratar comandos que configurem ele e garantir que o aumento de um flow table não vai fazer com que minha suíte deixe de performar. Esses são os desafios nessa camada e são muito grandes. Quando nós vamos para a camada de controle, nós começamos a falar dos diferenciais previstos. Quão simples é desenvolver uma aplicação? Desenvolver uma aplicação nova vai ser tão simples quanto o modelo de abstração que a minha camada de controle ou do meu ambiente de execução de aplicações provê. Não é o simples fato dela estar centralizada que vai fazer com que seja de fato rápida desenvolver isso. Então, nessa linha, o foco do CPQD é desenvolver produtos de controle baseados em federação de elementos, voltados para ambientes bastante com requisitos não funcionais bastante agressivos, como é o caso de carrier grades. Reportes também internacionais, Infonetics, por exemplo, trazem que hoje os maiores produtos de SDN ainda não atendem às demandas reais de uma operadora, já atendem muito bem cenários de data centers e de enterprises, mas a realidade de operadora ainda tem desafios ainda não endereçados. Nossa abordagem é atacar isso, e trazendo sim modelos de abstração baseados em gráficos que permitam o cascateamento de uma análise multilayer. E aí, quando eu falo em análise multilayer, uma camada pode ser uma camada física, ela pode ser um slice de uma rede, ela pode ser um conjunto de métricas atribuídas a cada um dos elementos naquele slice, permitindo, por exemplo, que eu roteie o tráfego não mais pela menor rota, mas talvez por condições como qual caminho envolve equipamentos que têm uma depreciação maior. Já foram depreciados, então o custo, imagino eu que o custo contábil seja menor. Ou qual caminho privilegia rotas que não tenham equipamentos de um determinado vendor, porque esse vendor pode ter suspeitas de vazamento de informação, por exemplo. E oferecer esse tipo de serviços para a clientela que tem demanda para isso. Eventualmente, o consumidor final não vai ver um grande problema em ter sua comunicação com o Facebook, talvez num caminho não tão seguro. Talvez o governo, aplicações de governo tenham. Então, o grande apelo disso é viabilizar um mapeamento da rede por serviços para quem está usando. E quando nós vamos para a camada de aplicação, talvez o diferencial aqui é a previsão de lançamento de application servers para SDN, ambientes de execução de aplicações,
que já tragam uma infraestrutura bastante robusta e que propiciem o desenvolvimento de aplicações num curto espaço de tempo. A CPQD teve experiência de desenvolvimento de application servers para redes em telefonia, tanto telefonia legada como telefonia de nova geração, né, no qual application servers foram desenvolvidos dentro do centro e comercializados por parceiros. E isso viabilizou, por exemplo, a implantação do projeto Portabilidade Numérica nas operadoras fixas do Brasil em 6 meses, ponta a ponta. Por que isso? Pela redução de complexidade no desenvolvimento de aplicações novas, pela mitigação de riscos que uma aplicação nova traz na rede. Um runtime environment consegue garantir que o risco seja mitigado e que as ações que as aplicações vão fazer na rede não tragam efeitos colaterais. Além disso, um dos apelos, ou talvez até um dos apelos principais, seja por que não usar técnicas bastante avançadas de análise de dados em alto volume, visto que essas aplicações estão presentes em cenários na qual o montante de informações que trafegam por elas é muito grande. Por que não usar mining nisso? Por que trabalhar apenas com os eventos que já aconteceram na rede? Por que não tentar usar técnicas de predição direta para prever eventos e fazer uma reconfiguração baseada em históricos, baseada em análise comportamental de cada tipo de serviço, cada perfil de clientes e assim por diante, né? Não só trazer o dinamismo, mas trazer a previsão do que pode acontecer. Perdão. Nessa linha, a gente começa a pensar nos diferenciais. Então, quais são os diferenciais de uma solução como essa? Os diferenciais são pensar numa rede que de fato seja otimizada fim a fim, pensar em redes que tenham características principalmente não funcionais, que atendam os cenários mais agressivos em relação a tráfego, em relação a tempo de resposta. Então, soluções que não sejam voltadas para apenas um nicho, mas possam atender desde pequenas empresas, que têm requisitos bastante específicos, simplicidade de configuração, simplicidade de manutenção, até grandes operadoras que têm toda a complexidade que o território traz e os requerimentos legais também o trazem. Análise multicamada, trazendo a otimização real, pensando que a rede não é só uma camada, pensando que a rede são as fibras, pensando que a rede são os roteadores, pensando que a rede são os clientes, inclusive, porque é nos serviços nos serviços fim, não nas aplicações, mas nos serviços fim, que os grandes prestadores de serviço tendem a conseguir diferenciais. E pensando na capacidade de predição, trazendo como benefício o quê? Trazendo como benefício a possibilidade de oferta de negócios novos, né? Novas ofertas específicas para nicho, né? Um mercado que hoje é muito pouco atendido ou muito pouco buscado pelos grandes prestadores de serviço, porque eu não segmento de fato meus clientes e não simplesmente deixo de dar uma rede de boa qualidade ou uma rede de má qualidade para cada um deles, mas passo a dar uma rede de boa qualidade para um perfil de aplicações, que é o perfil que mais atende uma determinada clientela. Aumento do valor percebido, né, uma vez que momentos nos quais a tua rede não está em pico, você não tem por que fazer ou obrigar clientes que tenham pacotes menos interessantes a usar uma parcela muito pouco significativa dela, né? O investimento já foi feito. Então, quanto mais depreciado ele for, maior a probabilidade de você conseguir trazer valor agregado, valor percebido para o seu cliente em relação às suas ofertas. Otimização em tempo real, trazendo todo o dinamismo que isso requer. Então, um link que foi definido agora, daqui a 2 minutos talvez não seja mais o melhor, né? Claro que isso traz toda a complexidade e as preocupações em relação à reconfiguração de rede, que são bastante precisos e têm que ser levados em consideração, mas tendem a fazer com que a rede se comporte melhor, né? E a preservação de investimentos, preservação de investimentos relacionados aqui à migração suave em relação ao legado que existe. Então, estratégias de migração que levam em consideração que ainda a maior parte do parque computacional e parque de equipamentos não são aderentes na íntegra a tudo que OpenFlow prevê, a tudo que NetConf prevê, tem que ser levados em consideração para a gente não imaginar que todos os campos vão ser verdes, a maior parte deles não vão ser. Aqui alguns diferenciais do CPQD,
Estamos falando de um centro de pesquisa que tem mais de quase 40 anos, de excelência na área de telecomunicações, o maior centro da América Latina de pesquisa em telco. Né? Teve a oportunidade de participar dos grandes movimentos de ruptura tecnológica do país. CPQD estava presente na primeira chamada NGN do Brasil, CPQD estava presente na primeira chamada com portabilidade numérica, CPQD estava presente em praticamente todos os grandes movimentos que fizeram com que a rede de telefonia, rede de dados, as redes de telecomunicações chegassem a como estão hoje. Né? A experiência comprovada já bastante significativa em SDN propriamente dita, né? Ainda com experimentações, ainda com protótipos, mas mesmo esses protótipos já se encontram instalados em redes mais controladas, mas estão trazendo ganhos para isso, nelas. Né? E o conhecimento, o estado da arte que o centro apresenta nas diversas formas de transporte, então nas diversas tecnologias para a camada de transporte. Excelência em ótica, excelência em sem-fio, excelência em NGN, e agora buscando fazer parte dessa história também de migração tecnológica dos elementos de roteamento IP. Agradeço muito, esse era o que prevíamos conversar. Né? Acho que temos um espacinho para perguntas. Sim, temos tempo para perguntas aqui, por favor. Questões? Essa turma é extremamente tímida, né? Tem que ver aqui, os caras aqui, de repente o cara está falando mentira aí, ninguém pergunta nada, ninguém estressa o cara. Pode não fazer sentido, né, professor? Isso é sempre... Brincadeira, muito bom. Então, tá bom, Leonardo, muito obrigado. Agradeço a presença do CPQD aqui.